Oi pessoal, ontem eu fiz um vídeo ao vivo e deram alguns erros no YouTube, na conexão, enfim, no microfone, e acabou que o vídeo poderia ser um pouquinho mais curto e ficou então, enfim, com algumas paralisações nele. Então hoje nós vamos tentar fazer um vídeo um pouquinho mais objetivo sobre o nosso tema da semana, que é como acelerar um pouquinho o nosso resultado, nossa perda de gordura, enfim, nosso emagrecimento. Então a primeira coisa é entender que tudo que eu for falar aqui, se não der para ser seguido por muito tempo, às vezes não é legal fazer. Eu às vezes recomendo as pessoas fazerem isso por um motivo muito simples, que é a diminuição da compulsão. Diminuição daquilo que todo mundo fala que é ansiedade, às vezes não é ansiedade, né? O que o pessoal traduz hoje sobre ansiedade não consigo parar de comer. Nossa, chega à noite eu tenho vontade de abrir minha geladeira e comer tudo. Então o pessoal, na hora que começa a comer uma coisa e não consegue parar, todo mundo dá o nome disso de ansiedade, que às vezes não é. Às vezes é uma resposta natural ao organismo que não teve uma alimentação adequada ao longo do dia e principalmente faltou alguns nutrientes e outros nutrientes foram a mais. Esses nutrientes a mais normalmente são carboidratos de absorção rápida, que vem basicamente de trigo e doces, ou outras farinhas também são menos comuns, né? Polvilho, tapioca, farinha de arroz, mas basicamente o que faz parte da nossa alimentação, açúcar e a farinha de trigo, que tem nos bolos, tem nos biscoitos. Então esses carboidratos ruins aumentam nossa fome, que parece que é essa ansiedade que todo mundo fala que tem com relação à comida, que é essa vontade de comer, que a gente começa a comer e fica difícil de parar de comer, né? Isso aí que a gente dá o nome de ansiedade, que eu escuto o tempo inteiro no consultório, todo mundo senta na cadeira e fala assim, olha, não tem um problema que eu sou muito ansioso, não tem um problema que eu sou muito ansiosa. E na realidade, às vezes esses problemas são causados por isso. Em um vídeo a gente já falou que essa ansiedade pode ser causada por adoçantes, aumentam a vontade de comer e parece que a ansiedade confunde um pouquinho, aumenta a nossa compulsão. Os carboidratos ruins que a gente acabou de falar, a gente come um pão e rapidinho a gente tem fome de novo, come açúcar e rapidinho a gente tem fome ou compulsão de novo, e essa vontade vem muito maior. Quando a gente come muito pouco carboidrato ou quando a gente come muito pouco, eu estou fazendo uma dieta rigorosa, a gente tem mais fome e falta de proteína e gordura na refeição, também essa compulsão, essa ansiedade, ela vem maior que o normal. Depois de um certo tempo, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ao longo do dia vai aparecer um momento de compulsão aí por causa dessas coisas que eu acabei de falar. Então, se as mudanças não derem para ser o resto da vida, toma muito cuidado, mas para a pessoa ver que essa compulsão diminui muito, às vezes eu falo assim, olha, faz 3 dias, tenta cortar esses carboidratos da sua alimentação, usa um pouquinho da sua força de vontade nesses 3 dias e diminui esses carboidratos da alimentação. Então, hoje, qualquer dieta que a gente pegar, dieta de Atkins, né, o Atkins, a equipe dele está reescrevendo o livro dele, chama Um Novo Atkins para um Novo Você, se não me engano, esse livro fala da dieta sem carboidrato ou com muito pouco carboidrato, livros de dieta cetogênica, livros tipo barriga de trigo, de métodos tipo Whole30, que é um método novo aí que eu vi no jornal e já tem gente aplicando, dieta do HCG, dieta low carb, dieta paleo, qualquer uma dessas que eu estou falando, a restrição delas é basicamente carboidratos de alta absorção, que são eles açúcares, são eles as farinhas de trigo, são as outras farinhas brancas e também bebida alcoólica. Então qualquer um desses métodos que prometem resultado rápido, eles não têm esse tipo de carboidrato. Uns permitem um pouquinho mais de queijo, outro não permite, um permite fruta, o outro não permite, mas basicamente são dietas com baixo teor de carboidrato e quando tem carboidrato são os carboidratos bons. Ah, o que é carboidrato bom? Facinho de saber o que é carboidrato bom. Mas são poucas opções, né? Porque hoje quase tudo que a gente come tem trigo. Então, os carboidratos bons são os carboidratos do almoço, tirando um pouquinho macarrão, mandioca, farofas, farinhas, né? Mas abóbora, feijão, batata doce são carboidratos um pouquinho melhores. Inhame, abóbora são carboidratos legais. Então, os carboidratos do almoço, aveia e os parentes dela, tipo a quinoa. São basicamente os carboidratos bons. E frutas também eu considero um carboidrato muito bom, porque é lotado de vitamina e mineral. E eu acho meio um crime ficar restringindo de fruta em quem não precisa. Porque fruta é muito importante para a saúde, sim,
né? Tem milhares de evidências que mostram que quem come mais fruta ao longo do dia tem menos chance de desenvolver doenças bobinhas, tipo uma gripe, um tipo resfriado, quanto doenças graves, quanto ao câncer. Então quem come mais fruta tem menos chance de ter esse tipo de doença. Eu acho que não vale a pena tirar da refeição. Então basicamente carboidratos bons do almoço, aveia e as frutas. Quando essa dieta restringe esse tipo de carboidrato, a tendência do resultado é muito mais rápido, porque nós seres humanos fomos feitos para comer muito menos carboidrato do que a gente come hoje. Lembrando que quando o nosso corpo foi feito, que segundo historiadores foram 20 mil anos atrás, o carboidrato da alimentação era muito restrito, né? Era fruta de época basicamente, inhame, mandioca e batata eram raros, porque você ainda tem que cozinhar, e cozinhar não era uma coisa tão simples assim, né? Pensa que a gente está perdido numa ilha deserta, os únicos carboidratos que a gente vai comer basicamente são coco, frutas de época, inhame, porque a gente está perdido numa ilha deserta, até acender o fogo, até achar uma panela, que a gente normalmente não tem para cozinhar, então nosso corpo não é acostumado com tanto carboidrato assim, e é um dos grandes motivos de o sobrepeso, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares vêm crescendo tanto no mundo moderno. Então todas essas dietas restringem carboidratos, seja desde bicho-planta, desde Atkins, desde South Beach, que já passou por aí um tempo como da moda, desde Dukan, todas as dietas restringem pães, açúcares, farinhas brancas, enfim. Né, as dietas, eu estou escutando muito pouco falar hoje em dia de dieta gluten-free, sem glúten. Há 2 anos atrás era muito sem glúten, muito sem glúten, muito sem glúten, e viu-se que um dos grandes efeitos dessa dieta é basicamente por restringir o trigo. Por que o trigo assim? Por que o trigo é tão vilão? Porque hoje o trigo de hoje, que é diferente do trigo da época de Jesus Cristo, né? O trigo da época de Jesus Cristo parecia muito mais uma aveia. Hoje o trigo ele parece muito mais açúcar. A molécula de carboidrato do trigo ela foi diminuída e cheia de ramificações de uma maneira tal como se a gente pegasse, eu gosto de comparar com um castelinho de carta, então tá lá a molécula de carboidrato é o castelinho. Cada carta é um açúcar. Na hora que você puxa uma carta do castelinho, ele desmorona inteiro. É como se ele tivesse virado o açúcar num passe de mágica. Então ele vira açúcar muito fácil e muito rápido. Então o trigo de hoje dá tanto prazer assim. Muita gente fala assim, não, mas eu não consigo ficar sem meu pão, eu não consigo ficar sem meu biscoito, eu não consigo ficar sem minha rosca, minha fatia. Né? Então por quê? Porque o trigo dá muito prazer, ele assemelha dentro do nosso corpo depois que a gente come, ele assemelha muito ao açúcar. Então por isso que é tão difícil assim ficar sem o trigo. E por isso que tirar ele ou diminuir ele da alimentação produz tão bons resultados assim. Por isso todos os métodos combatem muito o trigo, muito o açúcar, muito a bebida alcoólica, e nenhum desses métodos é permitido. Então, no assunto de hoje, de como acelerar seu resultado, basicamente tente diminuir pães, diminuir açúcares, diminuir um pouquinho o adoçante também, que isso ajuda, e desse jeito você vai ter um resultado normalmente muito mais rápido do que o normal. As dietas detox, elas também fazem a pessoa perder muito peso, porém, esse peso basicamente são pesos de líquidos, tá? Igual a dieta da proteína, a dieta de Atkins. Na primeira semana ela produz muito resultado porque a pessoa também desidrata bastante, porque todo o carboidrato que é armazenado no nosso corpo, ele tem uma água junto. Como a gente não come carboidrato e está usando esse carboidrato para manter nossa glicemia, para a gente não ter uma hipoglicemia, então a gente está usando esse carboidrato nos nossos estoques. A gente usa um pouquinho a molécula de gordura para formar carboidrato e manter a glicemia. A gente usa um pouquinho da molécula de proteína, que normalmente é muscular, para manter a nossa glicemia também. Então, na hora que a gente não come carboidrato ou come muito pouco, a gente perde muito peso porque a gente perde massa muscular. Agora, não se engane que se alguém, seu vizinho, sua vizinha, seu amigo, seu parente perdeu mais de 2 quilos uma semana, ele não perdeu isso em gordura. Para perder, às vezes, 2 quilos de gordura são 15 mil calorias de déficit. Isso fazendo a dieta mais rigorosa do mundo, que é não comer nada, não tem jeito de você perder 2 quilos de gordura em uma semana, basicamente. É quase impossível perder isso. Né? E, às vezes, 2 dias a pessoa com detox, ela já perde isso. Imagina fazer 15 mil calorias de déficit em 2, 3, 4 dias. Isso é praticamente impossível, tá bom? Então, cuidado quando a gente mede resultado rápido só pela balança, porque a gente pode estar enganando, pode ser uma simples desidratação, que nem hoje usa mais correr com plástico no corpo, mas o peso, então, ele é um bom parâmetro, mas de longe não é o melhor parâmetro para a gente avaliar.
Tem milhares de avaliações físicas que eu vejo, pelo menos 20 toda semana, em que a pessoa ganha peso e perde gordura. E é engraçado, a pessoa sempre fala, não, mas a balança não cai, mas minhas roupas estão mostrando que eu estou emagrecendo, elas estão ficando mais folgadas, estou sentindo minha perna, meu braço mais durinho, mas engraçado que essa danada da balança não cai e eu quero que ela caia. Isso é difícil de entrar na cabeça de todo mundo, mas é assim mesmo. Tá? Quanto menos cair a balança e quanto mais cair a roupa, melhor. É sinal que seu metabolismo está acelerando, é sinal que você está perdendo gordura sem perder massa muscular. Então, de novo, reafirmando aqui o título do vídeo de como acelerar os resultados, diminua a bebida. Se você fosse fazer uma dieta rigorosa, fosse procurar alguém fazer uma dieta rigorosa, a pessoa não ia falar assim, olha, corta a bebida, corta pizza que tem massa, corta macarrão, corta pão, corta açúcar que você vai ter mais resultado. E realmente vai ter mais resultado. O problema, de novo, como eu falei no início do vídeo, é manter isso aí. Então, eu acho que 70% dos meus pacientes comem pão e mesmo assim estão emagrecendo. Né? É possível emagrecer com pão, o resultado é um pouquinho mais lento, gente, mas o que vale 1, 2 meses a mais para perder o peso que a gente quer perder, perdendo de uma maneira que a gente consiga manter depois? Porque o problema não é perder peso, o problema é manter a perda de peso. Mais ou menos, estatisticamente, mais ou menos 50% das pessoas que procuram alguém para perder mais 5 quilos conseguem, então 50% consegue, mas menos de 1% consegue manter isso por 2 anos. Então o problema não é perder, o problema é manter, e quando a dieta é muito rigorosa tem essa chance. Porém, todo mundo quer dar aquela agilizada inicial, né? Não, deixa eu perder um pouquinho para dar aquele pontapé inicial que daí em diante eu vou emagrecer. Né? Só para eu ver que está dando uma diferença danada. Isso, não tem nada de errado nisso, mas é legal a pessoa já saber que isso talvez não dure muito tempo. Muita gente já tentou fazer dietas rigorosas e viu que em longo prazo não funciona, mas que talvez seja legal, mas principalmente para ver esse grande benefício do que a fome, do que essa compulsão, do que essa ansiedade pode ser causada pelos carboidratos ruins da nossa alimentação. Tá? Então tá aí a dica para quem quer melhorar os resultados e andar mais rápido nessa reta final aí do top 30 ou da vida, que quer que seja. Toma muito cuidado com esse tipo de carboidrato, porque eles fazem muita diferença. Qualquer dieta que você procurar, restrita, qualquer nutricionista endócrino, às vezes, que te passe, qualquer método das revistas famosas aí que pregam saúde, dieta, enfim, o que elas fazem é restringir essa quantidade de carboidrato que a gente come enfim, talvez funcione, tomara que funcione em longo prazo. Vale a pena não abrir mão de tudo por um resultado momentâneo, mas também vale a pena a gente fazer um esforço e ver que a vida fica normalmente muito melhor quando a gente consegue comer esse tipo de carboidrato. A gente é às vezes mais feliz quando a gente come direitinho do que quando a gente extrapola. Quem nunca chegou em casa arrependido depois de ter exagerado, e quem nunca chegou depois em casa feliz de numa festa ter conseguido comer pouco, reduzido o que come habitualmente. Tá bom? Então esse foi o recado de hoje, espero que tenha ajudado. Em breve mais vídeo para vocês. Até!